Olá! O programa Líderes Empreendedores dessa semana conta com a presença de Jefferson Selaime Machado, proprietário do Laboratório do Pé. Olá, Jefferson. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, bem-vindo ao nosso programa Líderes Empreendedores. O Laboratório do Pé já está com quase 10 anos de atuação. Mas, propriamente, o que é o Laboratório do Pé? Inicialmente começamos em São Leopoldo, daí apenas fazendo uma análise do caminhar. Tá. Hoje já ampliamos e aí a gente faz todo aquele equilíbrio corporal, toda a parte do pé, toda a análise do joelho, bacia. Então a gente faz uma geometria e balanceamento do nosso corpo, que a gente sempre chama, né? E o Laboratório do Pé, ele está há quase 10 anos no mercado. O que mudou nessa trajetória? Mudou bastante. Assim, quando começou com uma ideia, de repente, do pai, que é médico, né? Então ele tinha essa ideia de unir a tecnologia, a informática, toda a parte italiana, que são essas nossas máquinas, com a parte médica. Então isto começou bem suave e teve um certo momento quando eu comecei a fazer administração, que aí a faculdade toda ampliou isso e deu amplitude para o laboratório, né? Isso foi fundamental. E dentro da Fevale, então essa seria basicamente assim, o que tu diz, que hoje tu és aluno ainda da administração. Isso. E isso ajudou na gestão também do negócio? Não só ajudou, como ajuda a cada aula, sabe? Isso eu acho uma coisa muito interessante. Quando eu comecei com a faculdade, com a Fevale aqui, eu pensava, pô, mas para que se eu já tenho empresa, né? Então, para que fazer? E é incrível, Joelma, que a cada aula que eu vou, quando eu volto para a empresa, eu falo tudo aquilo que a gente aprende em sala de aula. Sobre a gente tem que ter um treinamento, a gente não pode assim, somente fazer porque deu na ideia, né? Então tem que ter um planejamento para errar menos, né? Então essa que é a grande meta, acho que de todo empresário, né? Bom, que bom então que isso está contribuindo. Propriamente, quando fala-se do Laboratório do Pé, entre os serviços que vocês prestam, tem a análise do caminhar, que é feita através do baropodômetro. Isso. É um termo, acho que bastante desconhecido e talvez poderia ser explicado melhor também com relação ao teu negócio. Certo. O baropodômetro, ele é uma plataforma onde a pessoa anda em cima e mede a força que ela está fazendo em movimento. Essa palavra em movimento que é fundamental. Que aí isso facilita tanto para a área médica quanto para empresas de analisar a força que o pé faz em movimento e o que pode fazer para equilibrar. Esse que é o grande ponto, né? Uma tecnologia assim, que veio da Itália, que é muito nova ainda no Brasil, mas que facilita muito a várias áreas. Mas assim, essa pressão que pode ser diferente de um pé para o outro, o que acaba acarretando no pé da pessoa se ela também não toma uma precaução? Tu falou uma coisa muito importante que é a gente prevenir, né, que é o meio mais barato que tem. Então hoje a gente pode ver se tem um pé plano, que é aquele pé chato, ou então o cavo, ou de repente muitas dores no joelho, na bacia, ou até mesmo na coluna, pode ser decorrente do pé. São aqueles joelhos em X que a gente vê, né? Quando a gente pisa muito para dentro, daí o joelho fica em X. Ou principalmente nas mulheres, quando tem muito calo embaixo do pé. Isso porque o calo ele vem a ser a proteção, né? Então, quando a gente mede essa força que o pé está fazendo em movimento, que a gente consegue minimizar esses atritos e evitar o calo. E isso anteriormente era feito de forma estática? Antigamente era com molde engessado ou então pintavam o pé, pisavam em cima de uma folha. Muita gente faz assim hoje, né? Mas com a tecnologia, com a informática, isso facilitou muito e muita precisão. Até depois, quando a gente faz uma palmilha totalmente hoje, no caso, computadorizada. Até eu trouxe uma aqui para te dar uma olhadinha. Isso aqui é uma palmilha, no caso, computadorizada, que a gente faz aquela análise do teu caminhar
E com isto aqui, a gente consegue ver bem certinho onde tem que ter mais e menos equilíbrio. E tu pode ver que as palmilhas nunca são iguais, porque os pés são diferentes. Isso significa, então, que o nosso corpo é de, tipo assim, até o comprimento das pernas, isso pode ser equilibrado através dessa análise? Pode, exatamente isso. Quando tem uma perna um pouco mais curta, de repente, tu faz uma palmilha um pouco mais alta, que aí equilibra a tua bacia e facilita, evita dores, né? Como hoje nós estamos vivendo mais tempo, estamos chegando a 80, 90, 100 anos, como eu tenho alguns clientes, então é muito importante a prevenção. Quanto mais cedo, lá com 5, 6, 7, 8, 10, até 11 anos a gente consegue excelentes resultados. Tá? Mas não tem idade, temos que sempre fazer equilíbrio do nosso pé. Por exemplo, essa palmilha, ela também pode ser colocada, ela é colocada dentro de um sapato. Isto. Ou de um tênis. Isto. E também, se por exemplo, tu quer fazer um chinelo. Perfeito. E como se comporta, porque tu não pode colocar uma palmilha no chinelo, e a pessoa quer ir para a praia, anda mais tempo. Certo. Como é que funciona isso? Isso é bem específico, tá? Mas se tu for atleta, tá? Tu vai fazer uma corrida. Então eu tenho as palmilhas específicas para atletas, tá? Para o dia a dia, eu tenho outro tipo de palmilha que é para o dia a dia, que o material é um pouco mais firme, que tu aguente o teu dia a dia. E também tem aquelas palmilhas que a gente faz dentro do sapato. Até eu trouxe um chinelo já com a palmilha ortopédica. Então hoje tu já consegue fazer o teu próprio calçado, o teu próprio chinelo com a tua palmilha específica. Então o grande problema é como é que eu vou botar essas palmilhas no meu chinelo? A gente pode fabricar o teu calçado específico. Então esse que é um lado bastante positivo, que hoje tem também o nosso ateliê, que é aqui em Novo Hamburgo, onde a gente confecciona também aqui a base da sua palmilha e associa o teu pé com a palmilha. Depois tu vê o salto que tu vai querer usar, o bico que tu vai querer usar e confeccionamos o teu calçado bem exclusivo, né? Uma dúvida, teus clientes que te procuram, eles te procuram direto ou eles têm que passar por um especialista na área médica? Porque como ocorre para te poder produzir uma palmilha, um sapato? Certo. Para a gente fazer a palmilha só com a prescrição médica. Então existem duas maneiras, ele pode ir lá fazer o teste, leva o nosso laudo para o médico e o médico depois prescreve a sua palmilha. No caso de um sapato, de repente, tu quer um sapato customizado, assim, específico, no caso para ti. Bah, Jefferson, eu tenho muita dificuldade, eu vou e tento achar algum sapato, mas o pé escorrega um pouquinho para frente, eu tenho um pezinho, de repente, um pouco magro. Então a gente faz a tua forma e eu faço o calçado que tu quiser, com a altura de salto que tu quiser, com o bico que tu quiser, voltado especificamente para o teu pé. Então existem os dois meios, aquele que tu realmente precisa da prescrição médica e aquele que tu pode fazer um calçado que tu imaginar. Que traga conforto. Que traga conforto, que acomode bem a altura e largura do teu pé, que é um grande problema. Todo mundo fala assim, mas o certo seria ter mais meio ponto. Tá? No nosso caso não, a gente faz a tua forma, vê o salto e o bico que tu vai querer usar e confeccionamos o teu calçado. É um calçado exclusivo, um calçado perfeito, sabe? Ele cai como uma luva para o teu pé. É uma coisa bastante boa isso.